Eu vou convidar ao palco a diretora de Relacionamento com os Associados do Instituto Mulheres em Operação, Andréa Corbioli. Uma salva de palmas para a Andréa. Obrigada, Andréa. Convido agora as nossas painelistas, a diretora de Gestão de Pessoas do Grupo Águas do Brasil, Luciana Reis. Convido também a gerente de administração pessoal da BRK, Andréa Williams. Suba ao palco, por favor, Fabiana Strozzi, diretora de gestão de pessoas da AEGEA. E também a sócia da ICO Consultoria, Isadora Cohen. Bem-vinda a todas, bom painel. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês, nesse 9º Encontro Nacional das Águas. Meu nome é Andréa Corbioli e eu vou ter o prazer de estar mediando essa conversa hoje com esse time sobre diversidade. Nós vamos estar falando especificamente, né, de diversidade de gênero, e focando no desenvolvimento, atração e retenção de mulheres para a área de operações. Então, eu vou começar rapidamente me apresentando e falando um pouco do instituto que eu represento hoje aqui. O pessoal não está... Vamos, agora foi. Aqui foi, pelo menos. Tá bom. Só um minutinho. Então, o instituto que eu represento é o Instituto Mulheres em Operações. O Instituto MEL, ele é um instituto que tem como objetivo inspirar mulheres para que elas se desenvolvam na área de operações, como líderes das áreas de operações das empresas. E, principalmente, quando eu falo em operações, eu estou falando na área de supply chain e também nas áreas que fazem parte dessa estrutura de supply, né? As áreas que trabalham em parceria com supply chain. Em termos da nossa visão, ajudar as mulheres a se desenvolverem para chegarem a posições de C-level e também aos conselhos das companhias. E, para isso, a gente trabalha com o desenvolvimento das mulheres em todos os níveis de liderança nas organizações. Aqui são algumas das empresas, né, que já são associadas ao MEL, entre elas, né, o Grupo Águas do Brasil, Siemens, Ocean, Orica, Kenville, que é a antiga Johnson & Johnson Consumo, e Novelis. E nós temos programas de desenvolvimento tanto para as nossas associadas pessoas jurídicas, como para as empresas. E alguns dos nossos programas são o desenvolvimento de mentoria para mulheres. A gente desenvolve os mentores dentro das organizações e também fazemos a mentoria para todos os níveis de liderança. Temos também os web talks, podcasts, treinamentos de líderes. Trabalhamos com grupos de homens que advogam pela mudança. Ou seja, a gente tem uma série de produtos e soluções para suportar tanto as nossas associadas como as empresas. E, para terminar, eu deixo aqui o meu contato, né, terminar a minha apresentação do Instituto MEL, caso vocês tenham curiosidade de conhecer mais do nosso Instituto e das soluções, eu fico aqui à disposição de vocês. Então, vamos lá, né, começar o nosso painel. Eu começaria, então, perguntando para a Luciana, né, que é da Águas do Brasil. Luciana, eu sei que a Água, ela sempre visa construir uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva, né? Esse é um compromisso da organização. Identificar, atrair e desenvolver talentos faz parte de um papel de pessoas da sua organização. Então, a minha pergunta para você seria: como que vocês iniciaram a conscientização do seu time de liderança sobre o tema diversidade? Bom, bom dia a todos, né? Muito bom estar aqui conversando sobre esse assunto. E eu acho que esse assunto tem muito a ver com saneamento, né? Porque é aquela coisa que a gente fica martelando, 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 falando, e tem que entrar na cabeça das pessoas a importância
tanto do saneamento quanto da diversidade. Então, eu acho que o que a gente, lá no Grupo Águas, a gente parte desse princípio que, né, nós temos que ficar trabalhando semente por semente. Então, criamos lá o Manual de Diversidade, que foi distribuído para todos os funcionários, onde você começa a falar sobre o assunto abertamente. Então, acho que isso é que eu acredito nisso, eu acredito na plantação, não acredito em nenhuma ação muito radical, da gente chegar fazendo uma coisa radical. Acredito que a gente tem que se conscientizar. As pessoas têm que entender que o nosso mundo é diverso. Eu espero, daqui a alguns anos, a gente nem precisar ficar sentando, falando sobre diversidade, né? Porque diversidade são pessoas. E somos todos iguais, né? E partindo do maior valor que a empresa tem, né, que é o respeito, a gente hoje está realmente investindo muito nisso, para uma total conscientização dos líderes e também de toda a população que nós temos, porque não só são os líderes, né? Todos têm que estar sem preconceitos, as pessoas têm que ser bem aceitas nas equipes. Então, a gente realmente criou... Primeiro, até a gente começou fazendo o censo, porque isso também é muito importante, né? A empresa ter uma noção de quem ela tem dentro da empresa. Então, a gente fez um censo onde as pessoas se autodeclaram dentro do que elas se veem, né? Para que a gente possa também trabalhar a nossa população. E é isso. Então, a gente trabalhou esse Manual de Diversidade, que a gente começou a trabalhar com... E, fora isso, palestras, consultorias especializadas, pílulas de conhecimento. A coisa é bem massiva. A gente está em cima mesmo. E com a divulgação desse manual, né? Como que foi a reação da liderança? Então, a gente está sempre em busca... A liderança apoiou muito, a gente tem... Bom, também comigo lá tem que apoiar, né? Porque eu fico em cima de todo mundo. E, a gente tem que chamar realmente o pessoal. Então, acho que a primeira coisa é quebrar o gelo do assunto, né? Então, o assunto hoje é um assunto de mesa de diretoria. Não é um assunto mais de uma área de RH. É um assunto onde a gente fala com todos, né? E de todos os níveis. Então, houve bastante apoio, a gente faz bastante, como eu falei, né, muitas pílulas, treinamentos, palestras, logicamente, nos dias que se comemora alguma diversidade, seja de raça, de gênero, a gente também está ali sempre em cima. Mas foi uma reação muito boa, a gente está tendo bons resultados. Nossa, que bacana, né? Bom saber que você está tendo aí, colhendo bons frutos. Mas eu acho que você tem um outro desafio também, né? Que é o processo de estar atraindo, né? Selecionando as mulheres para a sua organização. Conta um pouquinho para a gente como que está, como você, né, está lidando com esse desafio. Então, a gente está falando de diversidade, mas, como ela falou, o nosso foco realmente são as mulheres. Dentro do grupo, em termos da área de gestão, até tem, aliás, tem bastante mulher aqui, está bem legal, né? Mas lá na nossa empresa a gente já tem 40% do nível de gestão já é ocupado por mulheres. Agora, na parte operacional, é muito difícil. Então, uma das coisas que a gente criou foi o chamado recrutamento diverso. Então, nós criamos um roteiro onde as pessoas... tanto os recrutadores quanto os líderes, né, porque também não são só os líderes, tem também o pessoal que seleciona, que recruta, que também, no fundo, tem um certo preconceito. Então, abre uma vaga para um operador de ET e, de repente, chega um monte de currículos e os currículos das mulheres são colocados de lado. Então, o que a gente fez foi fazer um roteiro de orientação para que todos os recrutadores e os líderes aprendessem a olhar a coisa com um olhar até um pouco... de olho fechado, né? Vamos, são pessoas, vamos avaliar, né? E se a mulher, se ela se candidata a uma vaga, você tem que estar, por que não, né? Então, eu acho que o que a gente fez foi isso, treinar as pessoas para esse chamado recrutamento diverso. Então, hoje, a própria chamada, quando você abre uma vaga, a gente evita usar pronomes masculinos, então a gente tenta trabalhar com uma coisa mais genérica e realmente é aberto. Então, eu acho que isso é que fez a diferença, porque os próprios recrutadores, em algum momento, diziam, nossa, mas uma mulher, para fazer isso, ela vai ficar sozinha na ET, como é que ela vai andar nas comunidades para fazer leitura? As mulheres estão aí, elas estão fazendo tudo, não tem motivo, né?
E eu venho de uma área, eu sou engenheira e vim de uma empresa de engenharia, onde já tinha isso lá, e eu comecei a ver, no final, quando eu saí da empresa, estava começando a contratar mulheres para alguma coisa. Você chega numa obra, você não vê mulheres. Hoje você já vê. Você já vê as mulheres dirigindo ônibus, né? Pilotando avião. Então, está ótimo, é isso. Mas tem que ter uma consciência. Semente por semente. É ficar falando no assunto, não tem jeito. Esse trabalho de sensibilização é um desafio, né, Luciana? Com certeza. E como que você vê o resultado desse trabalho? Você acha que a organização já começa a sentir o impacto? Você tem algum indicador disso? Não, eu tenho. A gente realmente, esse ano, dobrou o número de mulheres na operação. Aí você diz assim, não, mas foram muitas? Não, a gente dobrou. Então, para mim, eu trabalho com um percentual. Se eu tinha 5 e consegui 10, eu dobrei. Então, a gente realmente teve um aumento bem grande na parte dessa parte mais operacional mesmo, né? E isso está sendo bem legal, está bem legal. Nossa, Luciana, que bacana. Parabéns, viu? Parabéns a você e a todo o seu time, né? Queria continuar agora conversando com a Andrea Williams, que é minha xará, sim, da BRK. Eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre o projeto Reinventar. Ele foi desenvolvido, né, pela BRK Ambiental em parceria com a Foxtime, Instituto Aliança e Senai. E esse projeto, né, ele promove a capacitação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade, sejam elas refugiadas ou até mesmo brasileiras, né? Qual que é o objetivo desse programa, Andréia? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer pelo convite. Estão me ouvindo bem? Sim. Não? Estão ouvindo? Sim. Então. Gostaria de agradecer pelo convite, né? Pela Bicom Elaine, muito obrigada, em nome da Elaine. Todas as nossas colegas aqui, parceiras, né, que conversamos antes, agradecer a presença da minha diretora, que está aqui, a Lívia, da Mari Lordello e da Clarice também, que está aqui, e a turma que está acompanhando via YouTube. Estamos aqui para representar um pouquinho, falar um pouquinho desse projeto Reinventar. Eu acho que ele tem muita ligação com o trabalho aí que a Águas também faz, né, porque é um projeto voltado... Andréia, você acabou antecipando tudo que eu ia falar, tá? Mas tudo bem. Sem problemas. Né? É um projeto voltado para a capacitação de mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. Inicialmente, esse projeto ele iniciou em 2020, lá em Recife, e o foco era mulheres vulneráveis numa situação de refúgio. Né? E como nós estamos já na nossa 3ª edição, vamos aprendendo a cada edição. E nesse momento, não está mais só a situação de refúgio, mas também brasileiras, né? Mas o ponto principal é isso, né? Mulheres vulneráveis. Então, junto com a Foxtime, eles nos apoiam, né, em toda essa contratação, essa seleção dessas pessoas, e para a gente identificar se realmente está dentro da regra do projeto. Né? Com isso, inicia-se esse grupo, e essa capacitação é voltada para a nossa operação. Então, essas mulheres, elas entram sem... sim, por favor. Essas mulheres, elas entram, né, sem ter esse conhecimento e saem capacitadas para ser encanadoras, né, na nossa operação. E é um diferencial, né? Nós sabemos que essa área ela é historicamente, predominantemente masculina, e nós estamos aqui para fazer a diferença, né, trazendo as mulheres a campo. E isso é um projeto maravilhoso, que brilha os olhos, e a gente gostaria de compartilhar aqui durante as perguntas que a Andréia vai fazer. Eu vou falando mais para vocês. Eu queria conhecer um pouquinho mais, né, sobre o piloto, e queria saber quais são os critérios que vocês usaram para fazer a seleção das candidatas. Sim, então, o piloto, como eu disse, ele começou lá em 2020, em Recife, e foi uma parceria junto com a Foxtime. Né? A Foxtime, na verdade, já trabalha nesse ramo desde 2013, então eles são muito especialistas nisso. Não é fácil, né, fazer a seleção, porque a gente tem que identificar pessoas na situação de vulnerabilidade, mas também que queiram, né, trabalhar, que queiram fazer a diferença. Então, quando iniciou esse projeto lá em Recife, em 2022 em Maceió, e recentemente nós fizemos a última edição em Tocantins, né? E é isso, assim, é um diferencial para nós.
não é só treiná-las e capacitá-las para o mercado de trabalho, mas também prepará-las para a vida, né? Porque assim essas mulheres elas entram nesse programa muito inseguras, né? Com situações muito complicadas, né? De violência, inclusive. E ali a gente dá todo o apoio, né? Então, todos esses parceiros que a Andrea comentou, né, que ela já adiantou, que é a Foxtime, Senai, Senac, e recentemente também nós temos a Acnur, e é isso. Então, é um programa muito bonito, muito completo, que ele não só, né, capacita essa mulher, como também muda a vida e o caminho, o direcionamento dela, né? E essa mulher, tendo esse empoderamento, né, que o programa ele é muito maior, não é só deixá-la pronta para o mercado de trabalho, mas deixá-la preparada e se empoderar mesmo para que tenha uma vida digna, não só para a sua vida, mas, óbvio, para a tua família, para as pessoas que estão ao seu lado, né? Porque, pelo que eu entendi, a capacitação não é uma capacitação apenas técnica, né? Vocês também trabalham com características e competências comportamentais, né? Exatamente. Nós costumamos falar, né? Todo mundo conhece os termos, mas os hard skills e os soft skills. Então, elas são treinadas tecnicamente para ser encanadoras e também toda a parte de competência, né? Toda a parte de empoderamento, empreendedorismo, atendimento ao cliente, financeiro, enfim. Então, é muito mais completo, né? É um projeto muito lindo, né? Como eu falei no início, brilha os olhos. Por isso que a gente gostaria de trazer para vocês e compartilhar esse projeto, que eu acho que ele pode ser muito maior. Então, hoje, nós temos aproximadamente, né, em média, 120 pessoas já treinadas, e um número assim que a gente pode trazer para vocês de todas essas pessoas que foram treinadas e capacitadas, nós conseguimos reter 30% desse número, né, que para a gente realmente é um grande diferencial. E uma coisa que eu estou lembrando também, que conversando com a Clarice, que está aqui presente, que ela comentou, né, desse programa Ser Vivo, na última edição lá em Tocantins, nós também, com a parceria com o Senac, nós fizemos também treinamentos técnicos na área administrativa. Então, trouxemos como encanadoras, inicialmente começou num projeto de encanadoras, mas também ouvindo essas pessoas e sabendo o que elas querem para a vida, nós também estamos focados aí nos treinamentos administrativos. E, Andréia, qual que é a carga horária desse treinamento? E as mulheres elas recebem algum tipo de ajuda, de benefício durante a capacitação? Sim, a carga horária ela é de 320 horas. Essa carga horária ela é dividida entre a parte técnica e de competência, né? E também tem a mentoria de 60 horas. É um projeto que dura entre 4 meses a 6 meses, a depender, né, junto com esses parceiros o tempo todo. E, no final, tem um certificado, junto com nossa equipe de recursos humanos, né, das unidades, que faz essa formatura. E para incentivo, né, acho que a gente pode dizer como incentivo, nós temos uma ajuda humanitária, que nós falamos, que é de R$300, e esse valor ele pode ser dobrado, né? Pode ser R$600, a depender da frequência, do empenho, enfim. Então, é mais como um incentivo mesmo. Não, muito bacana. Gostei bastante de conhecer mais detalhes a respeito desse programa e parabéns para você e para os times aí que construíram junto esse programa todo de capacitação. Eu vou agora conversar um pouquinho com a Fabiana. Fabiana, em 2017, a EGEA criou um programa de diversidade e igualdade racial chamado Respeito Dalton. Em 5 anos do programa, a EGEA atingiu o percentual de 19% de pretos e pardos em posição de liderança. A partir de 2022, o programa passou a abarcar também a igualdade de gênero, valorizando a participação feminina no mercado de trabalho e alinhando-se à meta social de mulheres na liderança da EGEA. Eu queria saber, Fabiana, quais são os projetos que você tem hoje para a formação de mulheres em posições técnicas operacionais? Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, dividindo e compartilhando um pouquinho aqui da nossa experiência, né? Eu acho que o primeiro ponto importante que a Luciana comentou
é como a gente traz a pauta para dentro da companhia, né? Então, já faz parte da nossa cultura o respeito à diversidade, mas não adianta a gente ser diverso se a gente não é inclusivo. Então, a gente trabalha muito a cultura da inclusão. A gente tem que fazer isso no dia a dia, né? E aí, dentro das pautas, né, a gente também embarca na pauta de gênero e raça, né, capitaneado pelo Respeito Dalton, né, que já tem uma trajetória de muito sucesso. Você comentou dos 19%, hoje a gente está com 22% de pessoas negras em posições de liderança. A gente está falando de gerentes acima, porque quando a gente desce para o nível de coordenação e supervisor, aí o número seria ainda mais expressivo. E quando a gente vai para mulheres em posições de liderança, a gente deve fechar o ano aí com 36% de mulheres em posições de liderança. Mas, para a gente chegar nesse indicador, a gente vem da base, né? Como que a gente acelera os programas. Então, a gente tem, dentro da Academia EGEA, um pilar que é a academia, que a gente fala academia social, no qual a gente forma também mulheres dentro da mesma linha que a gente acabou de comentar, que são mulheres encanadoras, mulheres para outras profissões, porque a gente tem, por princípio, não formar só para dentro de casa, mas também formar para o mercado, né? Então, a gente trabalha a questão da empregabilidade, do desenvolvimento e do relacionamento. Então, esses são 3 pilares que a gente atua e atua fortemente. Então, a gente tem o programa de mulheres no saneamento, voltados aí para encanadoras, mas também a gente promove outras profissões que não só voltadas para o nosso segmento, justamente para a gente dar a questão da empregabilidade. E dentro de uma jornada de formação, né? Porque a gente dá o viés técnico, mas também a gente dá o viés comportamental, né? Como que ela pode se tornar uma empreendedora. Então, a gente tem uma formação robusta de empreendedorismo, a gente tem também uma formação voltada para como ela cria currículo para se posicionar, e a gente também traz elas para o nosso ambiente de trabalho, né? Então, hoje, dentro das nossas operações, a gente traz as profissionais das nossas comunidades aos quais a gente está fazendo parte. Então, isso é muito importante, né? Hoje, dentro do nosso quadro do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem mais de 8.000 profissionais no Rio de Janeiro, mais de 50% vieram oriundos das comunidades aos quais hoje a gente faz parte. E isso muito dentro da representatividade feminina e de pessoas negras, né? Então, a gente pauta todo o nosso olhar para dentro dos nossos projetos, né? Então, a gente tem programas de aceleração de carreira, a gente tem programas de desenvolvimento, a gente linka toda nosso ciclo de avaliação também pautado no olhar, nosso programa de trainee também com representatividade, nosso programa de graduação, que a gente está no 3º ano, também olhando para a aceleração de carreira, e o nosso MBA também. Então, em todos os programas, em todos os projetos que a gente faz, a gente sempre trabalha a representatividade ou o viés de programas afirmativos. Então, a gente vai por esses 2 caminhos. Muito bacana, né? E muito importante essa questão da função social da empresa, né? Esse preparo, esse desenvolvimento que vocês fazem com as mulheres para que elas possam crescer não só dentro da empresa, mas também em alguma outra empresa na sua comunidade. Isso é muito importante. Como o Rogério falou anteriormente, né? A gente vem de um crescimento muito acelerado, né? Eu estou na companhia há 3 anos e nesses 3 anos a gente saiu aí de 4.500 colaboradores. O Rogério falou em 20.000, mas vamos fechar em 20.500 colaboradores. Então, isso tudo também acompanha a formação de pessoas. Como que a gente faz com que a gente olhe para dentro de casa? Não vamos conseguir só dentro de casa. A gente também tem que buscar no mercado. E quando a gente vai para o processo de atração, um pouco do que a Luciana falou, a gente tem que ter, e a gente colocou isso dentro de política, a representatividade. E eu imagino que com o crescimento, né, que vocês estão tendo, isso deve acontecer num ritmo super acelerado, né? E eu sei também que vocês têm um programa de mentoria voltado para o desenvolvimento de mulheres, para o pipeline de liderança de vocês. Como que funciona? Bom, a gente está no primeiro
ano oficial do nosso programa de mentoria, e aí são programas afirmativos. A gente tem um programa de mulheres, de mentoria de mulheres, para aceleração de carreira, para que a gente possa acompanhar e formar rapidamente o pipeline, e também mentoria para pessoas negras, né? Então, é um programa hoje que a gente tem mais de 70 profissionais fazendo parte desse programa de aceleração, né? A gente tem diversos níveis ali, porque a ideia é que a gente forme futuros líderes para que a gente acompanhe. Então, a gente tem uma empresa parceira, né? Uma voltada aí para o viés racial e uma voltada para o viés feminino, e a gente tem um módulo de formação. Esse módulo de formação, elas têm encontros presenciais que a gente troca e dá repertório. Depois a gente tem também a mentoria individual, a gente tem em grupo e é individual, e a gente também dá o viés de formação em liderança para que a gente consiga acelerar. É um programa que tem aí, hoje, 4 meses de duração, e a gente está colhendo bons frutos, né? Então, dessas 72 pessoas que hoje estão fazendo parte do programa, a gente já conseguiu aí 50% elevar para o próximo estágio de carreira. Então, em 4 meses, porque a gente está crescendo e a gente precisa crescer junto. Então, isso é muito bacana e os frutos começam a aparecer. E essa era justamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Se vocês já estavam vendo resultados, e os resultados são bem expressivos. São bem expressivos, né? A gente precisa correr, né? E quem a gente traz do mercado, a gente também está colocando nos programas de mentoria para que eles embarquem na nossa cultura e para que isso também acelere a carreira de quem está chegando. Então, não são só profissionais que já estão na companhia, mas quem chega também a gente faz esse programa de aceleração e aí com mentoria interna. E aí a gente tem as nossas diretoras que mentoram quem está chegando e profissionais que já estão no nível de gerência. Então, isso é muito bacana também. Não, perfeito. Esse movimento é super importante, Fabiana. Então, queria dar os meus parabéns a vocês, obrigada, né, por todos esses programas que vocês têm desenvolvido e desejar, né, que vocês continuem com bastante sucesso, como já estão tendo, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para a Isadora. Isadora, a InfraWoman Brasil, a IWB, é uma associação sem fins lucrativos que incentiva a participação de mulheres no setor de infraestrutura. Hoje, vocês já contam com 2.000 membros e realizam uma iniciativa chamada Mentoria IWB. Você podia nos contar como que funciona a iniciativa e qual que é o público atendido? Claro, obrigada, Andréia. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, a Abcom, na figura aqui da Cris. É uma enorme honra, um prazer estar com todos vocês novamente aqui hoje. Bom dia para todos, obrigada por estarem aqui nos ouvindo. E também as painelistas que trouxeram, enfim, exemplos brilhantes sobre diversidade, igualdade, como as empresas estão cada vez mais olhando para isso de uma forma tão profissional. Parabéns. A InfraWomen Brasil, ela nasceu justamente desse propósito, da gente ter cada vez mais mulheres em todos os setores da infraestrutura. Saneamento é, por excelência, ESG, né? Então, eu acho que a gente importa daqui boas iniciativas para todos os setores da infraestrutura. Eu confesso que é um dos meus setores queridinhos. O que foi o InfraWomen? Como é que ele nasceu? Hoje, né, como a Andréia falou, é uma associação sem fins lucrativos que já congrega mais de 2.000 mulheres, né? Então, são 2.000 pessoas, mas são 2.000 mulheres que a gente conseguiu pensar ali nos setores de infraestrutura, pasmem. Então, tudo começou com 5 mulheres que se viam sempre as mesmas, nos mesmos eventos, né? E aí sempre tinha uma ou outra que era trazida para contar alguma coisa em um painel. E essas 5 mulheres começaram, olha, a gente precisa saber onde estão as outras mulheres. Não é que elas não existem, mas onde elas estão. E aí, primeiro, a gente começou a chamar as amigas, porque a gente conhecia, né? Profissionalmente, a gente vai chamando. 5 viraram 10, viraram 50, e assim a gente foi crescendo, porque cada uma foi chamando 5 amigas. E hoje a gente tem mais de 2.000. Tudo começou, olha que interessante, e eu me relaciono muito com isso, né, que a Luciana, a Andréia, a Fabiana estavam falando aqui. Começou com uma campanha de comunicação. É interessante isso, né, porque a gente tinha, dentre as fundadoras,
uma pessoa de comunicação. E ela falou assim, vamos fazer uma campanha nas redes, que era um hashtag Convidem Elas. E aí a gente fez o hashtag Convidem Elas e começou a colocar, a Carol estava lá desde o início, começou a colocar fotos dessas mulheres, que são mulheres em infraestrutura, falando, por que vocês não convidam essas mulheres para falar nos painéis sobre infraestrutura? E essa campanha começou a repercutir nas redes, no LinkedIn em especial, e começou a atrair mais mulheres também. E aí, desse movimento, porque no começo era só um movimento, nós fomos atraindo também a necessidade de formalizar o que seria o InfraWomen Brasil, de fazer diversas parcerias e várias iniciativas também dentro dessa, que hoje é uma associação. Então, o InfraWomen Brasil hoje tem diversas lideranças setoriais, uma delas, uma das mais atuantes, coordenada pela Marcela Netu, né, e pela Natália, é a liderança de saneamento, que já teve aqui palestrantes que estão hoje aqui participando do Encontro Nacional das Águas. Cris, você não vai escapar, hein? E eu acho que, inclusive, esse movimento, que começou em 2018, ele também vem se concretizando em função do que a gente vem percebendo no cenário. E o saneamento, como eu disse, é ESG por excelência. O fato da gente ter uma Cris presidindo a ABCOM, o fato da gente ter, né, uma presidente mulher, da ANA, o fato da gente ter tanto protagonismo de mulheres nas empresas mais relevantes do setor e outras tantas iniciativas que contam com mulheres, eu acho que realmente é uma fonte de inspiração muito importante para o que a gente vê na infraestrutura. Essa briga pelos talentos, né? Poxa vida, se a EGEA hoje tem mais de 20 mil colaboradores e com tendências de grande crescimento, e todas aqui, é lógico que a gente vai ter que buscar mulheres para compor os nossos quadros, em todas as funções e posições. Os talentos são femininos e masculinos, e a gente vai ter cada vez mais posições que precisam necessariamente ser preenchidas. E foi percebendo isso, e percebendo que faltavam as mulheres sentadas à mesa, né, para a discussão, que a gente entendeu que era necessário ter o InfraWomen Brasil. E não só por isso, também pelo fato de que os serviços que são prestados aqui, o saneamento, mas os serviços relacionados à infraestrutura são serviços públicos, são políticas públicas que são endereçados a eles e a elas. E se a gente tem políticas públicas que são endereçadas a mulheres, por que não termos nas camadas de tomada de decisão e em todas as outras pessoas que tenham a sensibilidade do que uma mulher precisa quando ela é atendida por uma política pública? O saneamento para a mulher, a BRK, inclusive, tem uma pesquisa sensacional, e o InfraWomen também desenvolveu uma pesquisa própria. O saneamento para a mulher é muito impactante. É verdade, e a gente viu isso nos outros painéis, que a falta do saneamento ela impacta em todos os setores de qualidade de vida de um ser humano. Eu não vou ficar aqui rezando a missa ao padre, todos nós sabemos disso. Mas, para a mulher, isso faz com que a evasão escolar aumente, com que as mulheres não consigam ascender nas carreiras, faz com que elas desenvolvam muito mais doenças, faz com que elas fiquem muito mais incumbidas dos cuidados próprios e dos seus familiares, porque elas são, de fato. Então, por que não a gente falar sobre, de fato, o quanto a diversidade é importante, em especial porque, na ponta, quem está sendo atendido também são mulheres. Então, foi nesse contexto que nasceu o InfraWomen. E, enfim, queria agradecer, aliás, o apoio de todas as empresas que estão aqui representadas, porque são super parceiras e estão ali protagonizando os caminhos que a gente vem desenvolvendo como associação. E, Isadora, uma pergunta. Você teria algum programa ou ação federal que surgiu através desse movimento? Sim. O InfraWomen tem diversas parcerias, né? Então, inclusive internacionais, com o AP, por exemplo, né? Que é uma associação para PPPs e concessões global, e tem também associações, por exemplo, com o Women on Board, que é, né, uma associação também internacional que fala das mulheres no conselho. Enfim, a gente fez uma pesquisa que foi conduzida junto com o OB, né, e que mostrou, por exemplo, que aqui na nossa bolsa as empresas de infraestrutura listadas
apenas 12% das empresas de infraestrutura listadas em bolsas tinham pelo menos uma mulher nos conselhos. A Lu está aí, vai saber dizer, enfim. É muito pouquinho, né? E isso a gente fez uma pesquisa assim, recente, não faz nem 2 anos. Se a gente compara com empresas que não são de infraestrutura, a gente também tem um número tímido, um pouco menos, 12,75%. Então, a gente precisa realmente mudar e conscientizar, enfim. E foi pensando nisso, Andréa, que o InfraWomen Brasil desenvolveu algumas iniciativas. A gente tem uma iniciativa de mentoria interna ali dentro. Você mencionou isso na sua primeira pergunta. Desculpa, acabei nem respondendo, fui me empolgando, né? As mentorias funcionam super bem. A gente tem ali mulheres em posição de C-level que são mentoras de meninas que estão iniciando as suas carreiras. Enfim, e a gente agora, e eu queria citar 2 em especiais programas que estão sendo construídos no InfraWomen. O primeiro deles já está se concretizando, convido a todos a conhecer. No dia 3 agora de dezembro, nós teremos um primeiro evento do InfraWomen Brasil, para contar várias coisas sobre esse universo, e não só sobre esse universo, mas sobre o universo da infraestrutura. Mas é uma oportunidade para, inclusive, todas essas 2.000 mulheres também se conhecerem, né, trocarem aí experiências e ideias. E esse evento vai acontecer na B3, tem diversos painelistas, né, super, hiper, mega aí já confirmados. E esse evento vai contar com uma premiação. E eu acho que isso é interessante, porque a premiação ela serve de exemplo, ela incentiva, ela ilustra, né? Muitas vezes a gente não sabe muito bem o que está acontecendo nas outras empresas. E aí, se você mostra isso para o mundo, e é claro que não basta só fazer a propaganda, a gente tem que fazer isso para dentro, e eu vou comentar isso na segunda iniciativa. Mas ela serve de exemplo para, quem sabe, outras empresas também se inspirarem e correrem atrás de fazer algo parecido. E nessa premiação a gente vai ter premiações individuais, por exemplo, jovens talentos, ou, né, outras também coletivas, como, por exemplo, iniciativas como essas que foram trazidas aqui nesse brilhante painel. E a segunda, que eu acho muito bacana, é um índice de igualdade de gênero nas empresas. Isso não é novo, não é recente, a gente já fez um projeto piloto e foi inspirado, na verdade, no que a Faculdade Zumbi dos Palmares fez para a igualdade racial. Você conhece, né, Fabi? O que a Faculdade Zumbi dos Palmares fez foi um índice de igualdade racial nas empresas que participam da iniciativa pela igualdade racial, acho que a IGE, inclusive, participa, e esse índice mostra também como a gente pode seguir um caminho interessante para chegar lá. Então, o índice que foi construído pelo InfraWomen Brasil para a igualdade de gênero, ele tem ali algumas etapas que ele avalia das empresas concessionárias de serviços públicos. Então, primeiro tem um questionário que as empresas têm que responder sobre o seu relacionamento com o poder público. Se você tem do lado de lá, por exemplo, políticas que são importantes de você observar. Se o edital de contratação daquele serviço exige mulheres em posição de liderança ou em posições de operação. Isso é tão novo, são poucos editais que exigem isso. Se você tem, por exemplo, lideranças femininas no governo, né, e com quem você se relaciona. Aí depois a gente tem o censo, que essas empresas aqui maravilhosas já fizeram, e, aliás, dão um show nisso. A gente tem uma avaliação sobre a política de contratação com terceiros, né? Se a gente tem nas nossas cadeias também políticas sobre diversidade, depois sobre recrutamento, depois sobre retenção de mulheres especificamente, sobre ascensão de mulheres, e aí sim sobre a propaganda, né? Sobre o que a gente noticia. E vejam, só depois desse ciclo inteiro é que a gente fala sobre noticiar as nossas políticas e servir de exemplo para o ecossistema. Primeiro a gente faz a lição de casa dentro e depois a gente manifesta para fora para inspirar todos que estão presentes nesse universo. E esse índice está em construção, a gente já aplicou um piloto no contexto do Piauí, agora a EGEA faz super parte do Piauí, já fazia, e agora, enfim, a ideia da nossa presidente, né, Cíntia Torqueto, agora eu não sou mais a presidente do InfraWomen, sou conselheira,
E a Cíntia falou, não, a gente precisa escalar esse índice, já me deu a incumbência e esse índice está em construção e daqui a pouco as empresas vão começar a participar. Eu fico impressionada, né, em ver como o InfraWoman está trabalhando com temas importantes e disruptivos, eu diria, né? Que esses indicadores, acho que eles vão trazer muita contribuição para que as empresas entendam, né, esse espaço das mulheres nas organizações. E eu fico assim muito feliz, né, em ver o empenho de vocês e das suas empresas na criação de um ambiente aí mais diverso e mais inclusivo. E para a gente terminar, né, esse painel, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Enquanto o Instituto MEL, eu recebo muito uma dúvida das empresas que fazem parte, né, que são nossas associadas, sobre o processo do pertencimento, né, do colaborador diverso na organização. Porque, muitas vezes, as empresas investem bastante na seleção, na atração da mão de obra diversa, mas, muitas vezes, as empresas não têm uma governança, não têm uma política, não têm a liderança preparada para estar recebendo essas pessoas. E o que acontece? As pessoas acabam não ficando, né? Elas acabam saindo. Então, a gente fala hoje muito em ações, né, de pertencimento, em até mesmo liderança do pertencimento. E eu queria saber se vocês, dentro das suas organizações, já começam a trabalhar um pouco mais com essa questão de ajudar as pessoas a se sentirem pertencentes, né, parte da organização. Bom, sempre a tentativa que a gente está fazendo é essa conscientização, como eu falei, né, das pílulas de conhecimento, de treinamentos, mas, para isso, também a gente criou um grupo de afinidade que conversa dentro da empresa, que é o Vozes da Diversidade, onde nós pegamos os próprios funcionários, vários, de todos os níveis, desde diretor até analista, para que eles conversassem sobre quais as dores, logicamente, são pessoas de grupo com alguma representatividade diversa, para que eles pudessem dizer assim, bom, quando eu entro numa empresa, o que me faz mal, como que eu me sinto, para que a gente possa ter ações afirmativas em relação a isso. Então, esse grupo se reúne, conversa, e ajudado por uma consultoria, né, especializada, que isso é muito importante. Importante também para a gente que esse grupo não seja um grupo de... vamos dizer assim, de idealistas que vão ficar brigando, porque a ideia não é ficar brigando, a ideia é ter soluções e ter planos de ações para as situações práticas. As coisas acontecem, né? É a pessoa que chega com um cabelo assim, o outro que tem uma tatuagem assada, a outra que se veste de uma maneira. Até isso é importante que as pessoas estejam preparadas para se aceitar, né? Então, a gente conversa com o grupo e o grupo traz ações e que a gente leva... divulga, depois faz reuniões gerais, apresenta, e fora, como eu falei, a gente vai colocando, né, os planos de ação em prática para que as coisas vão acontecendo. É assim que a gente tem trabalhado. Não, muito bacana, Luciana. Isso é o que a gente chama, né, de escuta, né? Escutativa e acolhimento, né? Então, isso é muito bacana, bastante importante. Da nossa parte, na BRK, o RH ele é muito forte com a área de comunicação, né? Então, nós temos trabalhos de muitas comunicações, né, voltados para essa questão da conscientização, da sensibilização, né, fortificando a nossa cultura para estar recebendo essas pessoas, né, da melhor forma, na integração. E os líderes, né, nós temos programas de Integra Líder também, que fortifica e conscientiza isso. Então, essas pessoas elas se sentem, sim, parte desde o início, desde quando começa todo o treinamento, né, quando elas fazem a integração lá no início, e é com isso que a gente consegue retê-las, né, e elas se sentem, sim, com certeza valorizadas. Não, sensibilização realmente é chave nesse processo, né? Sim, com certeza. Eu comentei, Andréia, a gente já tem isso no nosso DNA, né? É fácil? Não é fácil, né? Mas isso é uma característica que para a gente é inegociável, né? O respeito à diversidade. Então a gente trabalha aí muito em linha do que a Luciana comentou, com o trabalho de desenvolvimento do líder para que ele se torne efetivamente um líder inclusivo. A gente também tem um comitê executivo de diversidade, né? Que tem diversas áreas que fazem parte. A gente tem os comitês locais, que não são grupos de afinidades, mas são comitês locais, que nos
também nos abastecem para que a gente possa continuamente ver. A gente tem um canal de denúncia que também a gente nos ajuda a ter elementos que possam estar saindo do rumo, e todas essas ações nos mostram o caminho a ser percorrido. Então, quando algo não está no eixo, a gente age rapidamente. E é um processo contínuo de capacitação, de comunicação, de um processo que vai falar com a linguagem de cada um dos públicos. Então, para a operação é uma metodologia, para a liderança é outro, mas todas com a mesma essência, que é o respeito à diversidade. Então, é a partir daí que a gente tenta transformar em um ambiente mais inclusivo. Não, perfeito, Fabiana. Acho que você conseguiu exemplificar, né, o que eu estava trazendo quando eu falava de governança, de políticas, né, e de preparação de liderança. Excelente. Eu acho que é exatamente isso que o índice vai procurar medir, né? Porque quando a gente fala em políticas de retenção, quando a gente fala em políticas de ascensão, justamente essas iniciativas que são colocadas por cada uma das empresas para fazer com que não fique só concentrado na atração de talentos, no recrutamento, né? Mas para que você realmente consiga fazer com que esse número se reflita também nas camadas mais, enfim, ascendentes aí da empresa. Então, poxa vida, eu fico super feliz. No InfraWomen Brasil, é claro que a gente não é, né, uma empresa, então é difícil você estabelecer uma política como essa, que é uma política de governança corporativa. Agora, na minha empresa, eu fico feliz de saber que a gente está aí bem no bom caminho. Na minha empresa, a gente também contratou uma consultoria, né, que foi dada pela Fundação Dom Cabral, justamente para treinar as lideranças, porque nós nascemos com esse DNA mesmo. Então, todos os nossos processos de seleção, eles foram muito focados na diversidade. Então, hoje, a gente tem processo seletivo que fala assim, preferencialmente, a vaga é de pessoas LGBTQ, pessoas com deficiência, mulheres, enfim, pessoas negras. E realmente a gente tem conseguido isso na nossa consultoria, que é uma consultoria pequena, não tem 20 mil, ainda não tem. Ainda não tem 20 mil pessoas, mas está quase lá, já estamos em 30. E são pessoas muito diversas. E, enfim, né, para evitar uma situação, por exemplo, do nosso CEO chegar e falar assim, poxa vida, aquela pessoa está atrasando demais, sem saber o motivo, né? Porque às vezes tem um motivo. E aí a Fundação Dom Cabral tem nos sensibilizado, é uma consultoria específica para a alta gestão, para a alta liderança, para lidar com a diversidade. Está sendo muito legal, muito gostoso. A gente tem também um canal de denúncia, a gente tem uma pessoa que é um representante também diverso, que é incumbido de fazer em comitês conversas com, né, esse processo seletivo que traz seres humanos, né, para dentro de casa, e trazer isso, e está sendo um aprendizado enorme. Você ter o olhar cuidadoso e diverso desde da entrada, né, do colaborador à tua organização, né? Eu ia falar que o quanto é importante as consultorias especializadas, que a gente chama hoje de letramento, né? O quanto é importante, porque cada um aqui nasceu num lugar, aprendeu de uma maneira a se comunicar, a gente aprendeu diversas frases que hoje não fazem sentido, e muitas vezes até as pessoas não se comunicam por maldade. Então, esse letramento também é muito importante, principalmente né, na nossa área, que é uma área de saneamento, onde nós atendemos diversos clientes, todos diversos, né? Então, o quanto que é importante. A gente tem trabalhado muito isso também, no letramento dos atendimentos nas lojas, né, ensinando aos nossos atendentes como que é a melhor maneira. E quando você fala do treinamento dos líderes, né? Bom, eu sou uma pessoa, já tem alguns anos de vida e de carreira, então, assim, para a gente mais velho é até mais difícil. Então, normalmente, quando você tem líderes, CEOs que já são mais velhos, o quanto que a gente tem que estar preparado, porque nós fomos criados num mundo completamente diferente do que o mundo que a gente tem que viver hoje. Então, eu também estou
estou toda hora tendo que aprender, porque não é fácil. As palavras saem da boca sem que a gente queira. Então, eu acho que essa parte também de usar a consultoria, que é especializada e que ensina até para C-levels, lá que seja, né? Porque a gente fica, às vezes, muito preocupado achando que os líderes né, não precisam. E talvez sejam os que mais precisam, porque é o grande exemplo, né? Então, acho que essa parte também é bem interessante. Ajustar o nosso viés inconsciente, né? Que é automático, né? A gente faz comentários desnecessários e acaba... eu acho que é questão da gente ajustar. Então, os profissionais acabam trazendo isso para dentro de casa, né? E ajustando a forma, né? De como a gente tem que se posicionar, como a gente tem que falar, sempre com essa questão do respeito ao próximo, né? Muito importante. E como a cultura, né, ela permeia a organização através da liderança, né? Então, essa é a importância, né, dos líderes, né, dos primeiros líderes da organização estarem bem engajados, né, com esses temas de diversidade. Eu gostaria de agradecer vocês por essa troca que a gente teve aqui hoje. Acho que esse tipo, né, de discussão, de abertura para esse tipo de conversa é super importante, porque a gente aprende muita coisa boa, muita coisa nova. Eu aprendi que eu tenho que conversar um pouco, né, mais com Isadora, porque eu acho que a gente trabalha em 2 institutos diferentes, mas que tem muitas coisas em comum. Então, gostaria muito de agradecer a Luciana, a Andréia, a Fabiana, a Isadora, a participação de vocês aqui. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente, pela oportunidade. Gente.